Bom, esse vídeo aqui é imperdível, então eu já vou te pedir, ó, deixa seu like, porque vai valer a pena, cara. E se inscreve nesse canal e ativa o sininho. Ponto. Vamos lá pra frente agora, porque é o seguinte, ó. A gente nunca sabe quando é que uma crise vai despontar por aí, não é? A gente não quer que desponte, mas pode acontecer. Então, como que a gente se prepara para esses cenários mais desafiadores? Quando existe uma crise, grave isso na sua mente. O dinheiro não desaparece, ele muda de mãos. Então, para que você não tenha que estar do lado de quem está tendo que perder o dinheiro das mãos, preste atenção nesse vídeo, nos 4 tópicos que eu vou trazer para você a partir de agora. Para você identificar crise no seu setor, você tem que estar muito antenado, muito atento, atenta aos seus concorrentes, ao mercado, mas não bitolado. Preste atenção. Às vezes você vê um concorrente indo mal e você fala, caramba, está se aproximando uma crise, e na verdade não está. Na verdade, às vezes o seu concorrente está fazendo algo errado mesmo e existe uma crise instaurada na empresa dele, mas não quer dizer que existe uma crise no setor. Então, saiba separar alhos de bugalhos, né? Se você olhar para o primeiro concorrente e achar que, pronto, meu Deus, ó céus, ó vida, pode ser um problema. Os primeiros sinais que um setor vai transmitir de crise é uma retenção de dinheiro. Todo mundo não quer gastar, todo mundo está segurando dinheiro. Porque quando existe uma crise, caixa é rei. Caixa é rei em qualquer situação, fora de crise ou dentro de crise. Mas quando existe uma crise, quem tiver mais dinheiro, meu amigo, tem mais chance de passar para o outro lado. Então, não se iluda. Tempos de crise vão despertar em qualquer setor uma retenção de dinheiro. As pessoas vão pensar 2, 3, 10 vezes antes de gastar. E elas vão trabalhar para cortar custos também. Então, se você começa a ter dificuldade de fechamento, se você trabalha com B2B, por exemplo, e você começa a ver que em determinados setores está tendo uma retenção de dinheiro, cara, comece a apertar o cinto também. Comece a se preparar. Pode ser que atinja você ou não. Quando começou a pandemia, eu sabia que muitos dos nossos clientes, mesmo estando no digital, poderiam ficar sem faturamento em algum momento. À medida que a pandemia foi passando, eu comecei a notar, né, é tudo novo, comecei a notar que, pelo contrário, os nossos clientes eles estavam surfando uma onda, eles estavam faturando cada vez mais, porque as pessoas estavam consumindo muito mais digitalmente. E os comércios mais locais, a gente tem alguns na carteira também, começaram a sofrer um pouco mais. Então, a gente começou a ver onde é que estava o problema e começamos a ajudar esses clientes que estavam mais fora das redes a estarem mais dentro das redes. Tudo que você precisa ter é sensibilidade e atenção. E aí você vai começar a ver os sinais de longe, você vai começar a farejar esses sinais. E se você farejar demais e não era tudo aquilo, melhor, você foi precavido. A segunda estratégia para você sobreviver a tempos de crise, montar reservas de emergência. Agora, de quanto que é essa reserva de emergência? O seu negócio, tanto quanto o seu bolso da pessoa física, precisa de ter reserva de emergência. De quantos por cento? De quanto você conseguir. O que é sadio? Você pensar em pelo menos, é o básico do básico, dedicar de 5 a 10% do seu faturamento para uma reserva de emergência, recorrentemente. Se você pode dedicar mais do que isso para uma reserva de emergência, meu amigo, reserve. O ideal é que você tenha pelo menos 6 meses de faturamento reservados. É muito difícil isso acontecer. Uma empresa, quando ela tem 3 meses de faturamento ali, já é um bom sinal, tá? Se você conseguir ter 12, cara, você tem um caixa forte. A crise que se aproxima pode ser quase apocalipse que você vai conseguir sobreviver, né? Então, tenha reserva de emergência. Outra estratégia para você sobreviver aqui, fica de olho na precificação e no fluxo de caixa. Em tempos de crise, você tem que ter os radares todos atuando em todas as direções com muito mais frequência. Por isso que é um pouco mais estressante, né? Porque às vezes quando tá em época de vacas gordas, vamos chamar assim, cara, é tudo tranquilo, você vai gastando, não fica muito de olho. Em tempos de crise, não. Tenha muito mais cuidado. Eu gosto muito do princípio de José, do Egito, que ele trouxe ali para o faraó uma estratégia durante os 7 anos de crise, que teve uma revelação ali, através de sonho que o faraó teve, de que haveria um tempo de crise. O que o José orientou? Guarda grãos, guarda tudo que for possível, né? Porque depois vão aproximar 7 anos de vacas magras, de dificuldade. E aí, no tempo de crise, quanto mais você teve possibilidade de acumular no tempo de bonança, você vai ter que acabar gastando
parte daquilo ou tudo aquilo no tempo de crise. Então, ficar de olho na precificação e no fluxo de caixa é justamente olhar para isso. Se eu já sei que lá na frente pode se aproximar um período em que eu tenha que vender mais barato, senão eu não vou vender, então eu já começo a pensar num preço um pouco mais alto agora para que depois eu faça uma liquidação. Tem que tomar cuidado, não é tão simples quanto falar, tá? Isso tem que ter estudo, tem que ter cautela. Fluxo de caixa, então, nem se fala. Eu tenho que olhar todos os dias qual a direção que o meu caixa está indo. Eu tô gastando demais o meu fluxo de caixa no momento de crise daquilo que eu acumulei no tempo de bonança, ou será que eu tô gastando, consumindo esse caixa numa proporção adequada? Então é um ponteiro diário, é como olhar o velocímetro do carro na estrada, cara. Você não pode tirar o olho, que senão daqui a pouquinho você pode tomar uma multa, né? Então, nesse caso aqui, pode custar a sobrevivência da sua empresa. Outra estratégia para você sobreviver em tempos de crise: passe um tempo abaixo da média e volte como um rei. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, preste atenção. Você pode ser um cara que tem um excelente padrão de vida, mas se você vê que uma crise se aproxima do seu setor, cara, se recolha um pouco. Isso é desde os primórdios. Se recolha um pouco. Quando vai vir um tornado numa ilha, o que acontece? Os próprios animaizinhos, eles já vão para os seus lugares de proteção. Ele começa a sentir que está se aproximando ali um tornado, um furacão, e ele vai para um local seguro e vai ficar ali quietinho. Ele só vai sair dali na hora que ele começar a ver sinais de que aquele vendaval todo já passou. Ele vai sair, vai ver um rastro de destruição, mas ele está salvo. Para você proteger a sua empresa, tem horas que vai ter que doer na tua carne. Não deixe que a tua empresa empobreça porque você não abre mão do padrão de vida que você tem. Pense que a empresa é a fonte. Se ela secar, o padrão de vida que você tem hoje não terá mais. E aí não há mais o que fazer, tá? Então, passe um tempo abaixo da média ali das pessoas com quem você convivia, o padrão de vida que você tinha, e na hora que você ressurgir, você vai ressurgir mais forte. Esse vídeo valeu a pena, não é não? Então já compartilha com alguém aqui, porque outras pessoas podem se valer dessas dicas e ser salvas, seus negócios serem salvos, empregos e vidas serem salvos por conta de um vídeo. Você não vai ficar retendo esse vídeo para você agora mesmo, né? Forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau.